Sabe qual é a coisa mais cansativa da vida adulta? Não é o trabalho, não são os boletos, nem a rotina. É o peso de carregar a si mesma o tempo todo. Esses dias eu li um livro bem curto, mas absurdamente profundo de Timothy Keller e se chama Ego Transformado. Ele é bem pequenininho mesmo, mas eu fiz várias anotações aqui e eu me peguei pensando em como a nossa geração está exausta de si mesma. E eu me incluo nisso, na minha rotina, no meu papel de mãe, no meu papel de dona do meu negócio, psicanalista. Quantas vezes a gente se pega medindo cada palavra, cada crítica que a gente recebe, como se a nossa identidade ela estivesse correndo um perigo. Quantas vezes? E a gente vive numa cultura que vendeu uma mentira para nós, né? A mentira de que todos os nossos problemas, tanto a nossa ansiedade, quanto os desentendimentos que nós temos em casa, quanto a falta de paz, acontecem porque a autoestima está baixa. E o discurso moderno diz assim: você precisa se amar mais, você precisa se valorizar mais. Mas a verdade que Timothy Keller traz nesse livro aqui, ele joga na nossa cara e que ressoou muito em mim, é outra. Antigamente, achava-se que o problema do mundo era o excesso do orgulho. Hoje, acham que é a falta da autoestima. Mas no fundo, os dois caminhos vão levar no mesmo lugar. Um ego inflado ou desinflado, mas sempre doente, sempre em perigo de explodir. E eu percebi que não precisamos de perfeição para fazer coisas boas, porque muitas das vezes a gente faz coisas moralmente lindas, como ajudar o próximo, trabalhar bonito, fazer o nosso trabalho bonito, mas o coração está cheio de medo, de orgulho ou de sede de aprovação. E foi aí que esse livro aqui me pegou. A verdadeira paz não vem de se amar mais ou se odiar mais. Vem de um lugar que a gente quase não conhece mais, que é o autoesquecimento. Então vamos olhar para a nossa realidade sem muita maquiagem, sem enfeitar o pavão. O autor aqui, o Timóteo, ele descreve o nosso ego natural com 4 características, que aí quando eu li, fez todo sentido para entender como que funciona o nosso ego. O ego humano, ele é vazio, ele é dolorido, ele é atarefado e ele é frágil. Vou explicar cada uma delas. Vazio, ele tem um buraco que nunca preenche. Nós tentamos colocar nesse buraco conquistas, títulos, o corpo perfeito, a validação dos outros, mas é um buraco negro, não tem fim. Por isso que é vazio o ego humano. E dolorido, o ego dói, porque há algo incrivelmente errado com a percepção que temos de nós mesmos. Sabe aquela sensibilidade exagerada? Qualquer crítica é como se fosse uma facada em nós. Isso é o ego doendo. E o atarefado? O ego, ele trabalha 34 horas. 24 horas para ele não é suficiente. 34 horas por dia para ser notado. Vive se comparando. E é aqui que está o centro do orgulho, o âmago do orgulho. O orgulho não é só querer ser bom. Ele tem prazer em ser melhor do que o outro. Que aí entra a competição. E o quarto, ele é frágil, né? Porque se ele depende do que os outros pensam ou do nosso próprio julgamento, ele está sempre em alerta, com medo de ser desinflado a qualquer momento. O complexo de superioridade ou o complexo de inferioridade são exatamente a mesma doença. O ego focado em si mesmo. E aí que aqui o Timóteo traz é o contraponto que mais me impressionou, né? Eu gosto muito do apóstolo Paulo. Acredito que quando eu estiver lá no céu, uma das primeiras pessoas, além de Jesus, né? Uma das primeiras pessoas que eu vou ver, que eu quero conversar, é com o apóstolo Paulo, que foi gente como a gente e teve uma experiência muito incrível com Jesus.
Então, assim, o apóstolo Paulo, de Timóteo Keller, traz a experiência de Paulo aqui, que ele escreve lá em Coríntios, e ele diz algo que é chocante. Quando ele fala assim: não me importa com o que vocês pensam de mim. Eu também não julgo a mim mesmo. Por quê? Para e pensa aqui comigo. Paulo, ele não estava nem aí para o tribunal humano, que era corrupto e que é corrupto até hoje. Então, o tribunal humano, ele não estava nem aí para a opinião deles, mas ele também não confiava no próprio tribunal, nele se julgar. Ele sabia de todas as suas falhas. Ele se considerava, e quando ele fala em Coríntios, ele se considerava o pior dos pecadores, o principal dos pecadores, né? Mas ele não conectava os seus erros à sua identidade. O erro dele não o definia. Os acertos dele também não o tornavam superior. A humildade do evangelho, que brota do evangelho, não é você se odiar ou se achar um lixo. Isso também é focar em si mesmo. A verdadeira humildade é pensar menos em si mesma. O Keller, aqui nesse livro, ele faz uma metáfora muito incrível e perfeita. Ele pega o ego e compara com os dedos dos nossos pés. Os dedos dos nossos pés estão ali, eles trabalham o dia inteiro, cumprem as funções deles, mas eles não ficam implorando por atenção. Eles simplesmente funcionam. E o ego transformado apenas funciona. Aqui por isso que é ego transformado. O ego transformado apenas funciona. Ele não precisa ser o centro das atenções. Tá bom, mas aí como que eu alcanço isso na prática? Né, eu falei aqui como que o Keller explica e tudo mais, mas como é que eu trago isso para a prática, para o dia a dia? Como é que eu paro de sofrer com as opiniões dos outros ou até mesmo com a minha própria autocobrança? E a resposta está na forma como você encara o veredito. No mundo, na cultura, na carreira, a lógica é sempre essa. Você desempenha um papel e você gera o veredito. Então, por exemplo, você trabalha bem, você é elogiada. Você entrega um projeto assim nas alturas, vamos dizer assim, e você é, como é que fala? Quando você é promovida, você é promovida, né? Então você vem no desempenho e você tem o veredito. Na cultura, no mundo atual, na lógica atual, você ganha o veredito de que tem valor. Só que também tem o outro lado, porque se você falha, se você erra alguma coisa, por exemplo, se você erra na sua maternidade, se você erra no seu casamento, se você erra nos seus filhos, você também recebe o veredito de fracasso, que você fracassou, você recebe uma crítica ali. Então, é uma roda viva, massacrante, é, cansativa, essa roda que não para, atual. Mas no cristianismo, na graça de Deus, ai, glória a Deus, o veredito, essa lógica ela é invertida. O veredito vem antes do seu desempenho, porque Deus já deu o seu veredito sobre você através de Jesus Cristo na cruz. Ele olhou lá para a cruz, ele viu seu filho sendo crucificado em meu e em seu lugar, e ele olhou para Jesus naquele momento e falou assim: Este é o meu filho, em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado. O veredito de que você é valiosa, que você é amada, que você é aceita, já foi assinado lá na cruz por Jesus. Então, quando você internaliza isso, a sua vida prática muda em 3 níveis. E eu vou dizer para vocês quais são esses 3 níveis. O primeiro nível é o seguinte: você para de fazer as coisas para preencher currículo ou inflar o seu ego. Você passa a ajudar as pessoas porque você quer ajudar, não para se sentir uma boa pessoa. Você faz o seu trabalho pela alegria de realizar, não para provar que é melhor do que qualquer outra pessoa. O segundo nível é você recebe as críticas como oportunidades reais de mudança e não como um ataque à sua existência. Então, se alguém te criticou, o que você vai fazer? Se essa crítica tiver fundamento, você vai mudar, porque o seu desejo de melhorar é maior do que o seu orgulho. Agora, se esse
se essa crítica ela não tiver fundamento, aquilo simplesmente não vai te atingir, porque a sua identidade não depende do que os outros falam sobre você. E o terceiro nível, você finalmente descansa. Eu acho que esse é um dos melhores, nos melhores níveis que você pode atingir, que você vai descansar, porque você começa a se alegrar com as coisas que não giram em torno de você. O seu casamento, a sua maternidade, o seu trabalho. Nada disso precisa carregar o peso esmagador de te dar, de você ter uma identidade, porque elas são apenas as coisas que elas são. Elas não vão ter esse poder, esse peso de ser o gerador da sua identidade. Elas passam a ser apenas o que elas são. Então você finalmente descansa. E isso é o bendito autoesquecimento. De tudo que o Keller falou aqui nesse livro é sobre o autoesquecimento. É a liberdade de você não precisar ser mais do que você é e nem menos. É a segurança de saber quem você é diante de Deus e ponto final. Mas eu sei que desatar esse nó de orgulho, de autocobrança, de dependência do olhar do outro, não acontece do dia para a noite. Exige consistência, exige maturidade e, acima de tudo, exige que você olhe para a sua história e mude. Mude a forma que você se enxerga. E é preciso parar de tentar elaborar, sabe, cada ferida antiga para se justificar e começar a assumir a responsabilidade pela sua mudança hoje. E se você sente que seu ego está exausto, que a sua identidade está fragmentada, tentando agradar todo mundo, e que está na hora de dar um basta nesse ciclo de autossabotagem, eu quero te fazer um convite. Estão abertas as inscrições para o desafio 21D Ressignifique-se. São 21 dias com passo a passo para desarmar essas defesas, você olhar de frente para o que te trava e construir uma postura real, madura e de paz. Não é sobre fórmulas mágicas de autoestima, é sobre ressignificar a sua trajetória com os pés no chão. O link vai estar aqui abaixo com as informações, então não deixe de acessar hoje mesmo para você começar a ressignificar a sua história. Fez sentido para você esse vídeo? Então deixa aqui o seu like, se inscreva aqui no canal, compartilha com alguma amiga que precisa também escutar isso hoje e te vejo no próximo vídeo.